Salve, salve, fiel! Você está no Corintiana. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Vamos falar um pouco sobre essa vitória sobre o Inter. Uma vitória bem gostosa, hein, mano? Uma vitória, a gente vencendo aí nossos inimigos, nossos rivais, certo? É um jogo cheio de, mano. Pra mim, eu acho que esse jogo teve tudo que o Corinthians, tudo que é o Corinthians, tá ligado? A gente começou com o controle do jogo. Eu acho que a gente já começa a ver algumas coisas do Dorival, assim, é o segundo jogo ainda, a gente não pode esquecer disso. Mas a gente teve alguns pequenos erros aí, né? A gente conseguiu fazer o gol, mas esse lance da zaga sair tocando, os dois gols que a gente tomou foi meio que nem erro de saída de bola. Eu acho que tem hora que a gente tem que dar chutão, tá ligado? Na hora que a gente tá defendendo, a gente não precisa sair tocando bonito. Enfim, eu acho que são coisas aí que o Dorival vai ajustar. É, que eu acho que a gente está no caminho certo em relação ao técnico. E como é bom a gente ter um técnico que enxerga o jogo, né? É, o Dorival escalou, começou com o Hugo ali na lateral esquerda e logo no intervalo ele já sacou o Hugo, colocou o Bidu, que mudou completamente o jogo. Enfim, eu acredito que ele acertou em todas as alterações e em todos os momentos das alterações. Eu acho que essa era uma questão que a gente tinha com o Ramon, que ele às vezes ele escalava errado ou escalava certo, enfim, mas na hora de substituir o time virava uma bagunça. Ontem a gente conseguiu, diferente de vários últimos jogos que a gente teve, alguns jogos, né, com o adversário com um jogador a menos, a gente não conseguia reagir, não conseguia fazer gols, não conseguia nem pressionar. A gente pressionou, foi quase um massacre ali no segundo tempo, algo que a gente não via no time do Ramon. É, o André Ramalho parece que tá melhorando com o Dorival. Eu acho que ele não tá, pelo menos ele não tá mais horrível, ele tava horrível. Ele errava tudo, enfim, eu acho que eu tô sentindo ele um pouco mais seguro nesse. A partir de agora nessa era Dorival, né? Desde o jogo contra o Novo Horizontino. É, e falar um pouco também sobre o Coronado, né? Coronado, cara, eu acho que esse gol foi muito importante para ele. Ele entrou bem no jogo, na minha visão. Ele entrou bem. Eu acho que ele precisa de ritmo e confiança, né? E eu acho que esse gol pode dar muita confiança. Você vê nitidamente que ele é um cara que tem técnica, tá ligado? Ele é um jogador que ele tem uma técnica, ele tem um passe, sabe finalizar. Eu acho que ele precisa de ritmo e de confiança, principalmente. Eu acho que esse, pelo que eu ouvi falar do Dorival, né? Do pessoal que já acompanhou o trabalho dele em outras equipes e tal. Ele é um jogador que resgata, ele é um treinador que resgata bastante jogador, né? Então isso pode ser bom. Pelo menos publicamente nas entrevistas, ele tá depositando bastante confiança no elenco, né? Falou que não tem jogador descartável, que ele não vai descartar nenhum jogador, enfim. E eu queria destacar aqui uma parte, até para falar sobre alguns setoristas que eu acompanho todos, até os os caras que não gostam de nós, eu acompanho porque eu gosto de ter uma visão 360 aí para poder fazer o vídeo, tá ligado? Até para poder criticar, enfim, rebater algumas coisas. Mas assim, o que eu vejo agora falando só dos setoristas corintianos, mano, qual a implicância que existe em cima do Romero, tá ligado? Eu não consigo entender. Assim, eu não peço o Romero titular, tá ligado? Eu acho que ele é um jogador importante pro elenco. Mas assim, ele é um cara que sempre se doa, mano. E o Corinthians é muito mais sobre se doar do que ser craque, tá ligado? Ele sempre se doa, ele nunca se esconde. Tem suas limitações técnicas, tá ligado? Mas assim, o cara joga, a galera fala, não, Romero não dá, não sei o que, Romero não dá, sendo que, tipo assim, na fila dos que não dão no Corinthians, lá ele, na fila dos que não dão no Corinthians, mano, o Romero não tá no primeiro dessa fila não pra sair fora, tá ligado? Desculpa o barulho aí, família, eu moro no centro de São Paulo, é complicado. E na fila dos que não dão, o Romero não puxa essa fila, mano. Olha o elenco do Corinthians. Se a gente tivesse um elenco recheado de craque, que tipo no banco tivesse craque, vai, comparado com os mulamba ali, o Flamengo do Rio de Janeiro,
O Flamengo sim tem um puto elenco que talvez o Romero não caberia mesmo. Mas, tá ligado? Olha o nosso elenco. A gente tem Charles, a gente tem Hector Hernandes, a gente tem Thales Magno também, que não tá jogando nada, jogando nada. Fez o lance do gol ali, colaborou pro gol do Coronado, mas não tá jogando nada, gente. Ele dá uma ciscadinha ali pra lá e pra cá e a maioria é 10 lances pra acertar um. Muitas jogadas morrem no pé dele, enfim. Tem uma fila de jogadores ali, gente, pra puxar, pra ter essa implicância com o Romero. O Romero, pra uns é ídolo, pra outros não. Pra mim, ele é um quase ídolo, um jogador importante. Ali no elenco, ele é o jogador com mais título, junto com o Maicon. Um jogador que já levantou vários canecos aí, importante. Salvou a gente de rebaixamento ano passado, ano retrasado, principalmente 2023. Ele salvou a gente do rebaixamento. E a gente tem memória curta, esquece. Então, assim, eu não consigo entender a implicância, principalmente dos corintianos com o cara. Se fosse rival, se fosse antes, beleza, entendo totalmente. Mas, assim, enfatizando mais uma vez, ele não é craque, ele não é para ser titular todo jogo, mas é um jogador importante, faz gol na arena, artilheiro da arena junto com o Yuri. Enfim, e falando de Yuri, que é o pai, padrasto do Internacional, fez 4 para valer 3. O Yuri é um jogador também que a gente perde a paciência com ele, mas eu acho que definitivamente ele é o Corinthians, ele é a cara do Corinthians e é isso, mano. Jogador importantíssimo também. Eu acho que às vezes a torcida fica muito mimada e vão existir partidas ruins, assim como a gente tá elogiando o Dorival agora. Vai ter partida ruim do Dorival e a gente vai ter que criticar também, mas eu acho que, tipo assim, no Corinthians tudo vira muito terra arrasada às vezes, tá ligado? A mídia já tava falando que a gente tava em crise. Não vejo essa crise, tá ligado? A gente tomou uma goleada pro Flamengo que não pode, mas, tá ligado? A gente tava sem técnico, numa transição de trabalho, então não vamos abraçar as ideias da mídia também, agora falando da mídia anti-Corinthians, né? Não vamos abraçar essas ideias, não. E puxando sobre a arbitragem, família, pô, no lance do Michael ali, no lance do Michael não, no lance do Mateuzinho ali, eu não sei, viu? Beleza, teve o toque, mas eu tenho minhas dúvidas. E eu tava até achando, concordando com o segundo pênalti ali da falta do André Ramalho, mas aí eu vi um vídeo, acho que foi até do Chico Garcia, que eu acompanho bastante, ele falando realmente que, tipo assim, seguindo a recomendação da FIFA, a falta foi bem antes da origem do gol. Então é bem discutível também a anulação, porque a falta acontece no André Ramalho, o André Ramalho faz a falta, não vou lembrar o jogador agora. O Corinthians retoma a bola, volta a bola pra zaga, depois que começa o ataque, entendeu? Então, assim. E ainda o Cholorado tá reclamando de arbitragem, cara. O Cholorado tá reclamando de arbitragem, cara. A gente teve 2 gols anulados. 2 gols anulados. Era pra ter sido 6. E os caras tá me reclamando de arbitragem. O dirigente vai na entrevista pra chorar na arbitragem, cara. Bom, enfim, né? Mais um aí pro DVD. Monta uma coletânea de DVD. Cholorado. Mas é isso, família. Muito feliz com essa vitória. Foi uma vitória grande contra um time que agora vão capaz de tentarem diminuir, né? Agora o Internacional, porque o Internacional é um dos candidatos a títulos aí, né? Tipo, desde o começo do ano, todo mundo colocando o Colorado, o Internacional como candidato ao título. E a gente teve uma vitória maiúscula, cara, com o mérito do Dorival. Eu dou ali mérito igual do Dorival quanto do Yuri. Memphis Depay também é um jogador muito importante. A gente não pode cair nessa da mídia também que ele não faz nada. Eu vejo o Maurinho lá da Jovem Pan também falar dele que não vale, não sei o que. Ele simplesmente mudou o patamar do time. Ele não é um goleador, cara. Ele não é um Pedro aí, ele não é um. Tá ligado? Ele não é um cara que faz muito gol, cara. Na carreira dele, ele nunca fez muito gol, mas é um jogador importante. Pode assiste o jogo, a bola passa no pé dele e ele clareia. Sempre dá um passe bom, sempre desafoga as jogadas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também. A gente acha que cada um assiste o que quiser, o canal que quiser, mas vamos dar uma filtrada no que a gente recebe, porque senão
Daqui a pouco a gente vira os corintianos que é anti-Corinthians, tá ligado? Mas é isso, família. Curtiram o jogo? Deixa opinião aí nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal para fortalecer. E é isso. O próximo jogo agora é contra América de Cali fora. É um jogo que mantiver a pegada, dá para ganhar, dá pra gente brigar por essa Sula aí. E é isso, família. Eu acho que a gente tá no início de trabalho e eu acho que tem tudo para dar muito bom, certo? Mais uma vez, deixa o seu like, se inscreve para fortalecer o canal aí, estamos começando. E é isso, críticas, sugestões aí sobre o vídeo. Não concorda com o que eu falei? Vamos trocar ideia, demorou? Vai, Corinthians!